Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero te falar sobre um livro que pode mudar muitas coisas na tua vida. Eu vou falar sobre a técnica Pomodoro. O livro da técnica Pomodoro é um livro muito vendido, um dos best-sellers no mundo, e é um livro em que o autor, o Francesco Cirillo, que é italiano, explica a maneira que ele encontrou para ser mais focado no estudo, mais focado no trabalho, e é uma técnica que ele criou com base na vida dele. Então, a história, do início dessa técnica remete lá nos anos 80, quando ele estava na faculdade e ele tinha dificuldades em se concentrar para estudar. Tinha que ler um texto lá da faculdade e não conseguia. Então, ele conta que o primeiro dia que ele percebeu que ele podia ter uma técnica, podia encontrar uma maneira de estudar focado, foi quando ele estava numa cidadezinha pequena e medieval na Itália, a cidade de Sutri, e que ele estava numa varanda, ele precisava ler, ele não conseguia manter lá a concentração. Eu até entendo que é fácil a gente se desconcentrar numa cidade dessas, né? E aí ele diz que na primeira tentativa ele focou em 10 minutos de concentração e não conseguiu. Mas ele foi evoluindo, ele foi melhorando até ele encontrar um tempo que ele considera ideal, e é isso tudo que ele vai explicar no livro da técnica Pomodoro. O detalhe: quando ele estava lá naquela cidadezinha estudando para a faculdade, ele encontrou um timer de cozinha para ser o medidor do tempo. Então, sabe aqueles medidores de cozinha que as pessoas usam para apitar quando a comida fica pronta? Eu tenho um timer desse na minha casa. Esse aqui é o meu timer, olha, é uma maçã verde. O timer lá do Francesco Cirillo era um tomate. E por isso ele chama de técnica Pomodoro, porque Pomodoro em italiano é tomate. Na verdade, se a gente fosse traduzir, seria técnica tomate, certo? Como ele usou aquele tomate, ele usa esse nome para toda a técnica, mas a realidade é que ele precisava de algo que concretamente medisse o tempo que ele estaria focado na leitura, lá no estudo dele. Hoje, é claro, a gente tem acesso a celulares, a gente tem acesso a cronômetros, a gente tem outros aparelhos que podem nos ajudar a medir esse tempo, certo? Mas vamos nos lembrar que na década de 80 não era assim. Então, o que ele encontrou foi esse timer. Ele tem uma propriedade interessante, que é o fato de que ele só conta o tempo, ele não manda mensagens como o nosso celular manda. Então, ele nos ajuda a manter, digamos assim, esse foco por mais tempo. Todo o livro ele vai falar sobre isso, e a técnica Pomodoro ajudou e ainda ajuda muita gente até hoje. Eu vou te explicar essa técnica, vou te explicar ali alguns pontos que ele traz, e no final eu vou te contar como eu uso a técnica Pomodoro, como eu adaptei para minha vida. Então, já nas primeiras páginas do livro da técnica Pomodoro, o Francesco Cirillo explica que essa técnica serve para a gente acabar com a procrastinação. Tu sabe que é procrastinação, né? É aquilo que a gente faz quando a gente fica enrolando para não realizar as tarefas que a gente tem que fazer, né? Ou o fato da gente não conseguir se concentrar em alguma coisa. Então, esse método que ele criou nos auxilia a aproveitar melhor o tempo. Na introdução, ali no prefácio do livro dele, ele fala um pouquinho sobre tempo, ele fala sobre a dificuldade que a gente tem em definir o que é tempo. E eu te lembro que eu fiz um vídeo aqui que está no canal sobre o tempo, vou deixar em algum desses cantinhos. Mas realmente, muita gente fala sobre o tempo, mas a gente não tem um único conceito sobre o que é tempo. Então, ele trata de duas características importantes que o tempo nos traz, que é o devir e a sucessão de eventos. Então, o tempo pode minimamente ser visualizado nessas duas características. Esse devir significa aquela maneira como nós contamos o tempo, então a gente divide em minutos, em horas, em dias. É uma maneira que a gente tem de medir quanto tempo passou. E a sucessão de eventos é aquilo que vai acontecendo entre uma coisa e outra, né? Entre um tempo e outro, que nos faz perceber que o tempo passou. Sempre que a gente fala em tempo, é um pouquinho confuso, justamente porque muita gente pesquisou, mas a gente não tem como concretizar o tempo. O que é o tempo, afinal? Nós, seres humanos, definimos que seria lá tantos segundos uma hora, tantas horas um dia, tantos dias um ano, mas é uma criação humana. Então, o tempo é algo muito relativo. E eu te lembro que uma aula que a gente gosta passa voando, e aquela aula que a gente não gosta muito passa muito devagar. Então, o tempo ele é relativo. Aqui, ele encontra um método que ele faz com que nós tenhamos um melhor aproveitamento do tempo.
Então, também é um método de organização, certo? Em que a gente vai conseguir fazer o tempo ser um aliado valioso. Se eu tenho 1 hora para realizar tal tarefa, eu tenho que saber utilizar essa 1 hora para fazer esse tempo render da melhor maneira possível. Até porque, e ele fala no livro, é muito ruim aquela sensação de chegar no fim do dia, perceber que tu tinha uma lista de tarefas para fazer e que tu não fez nada ou que tu fez muito pouco. Isso nos desmotiva, isso nos faz ficar frustrados. E aí o outro dia a gente fala que a gente vai fazer e muitas vezes a gente repete o não fazer. Muitas vezes também não é por má vontade, simplesmente a gente não consegue manter o foco ou a gente faz 1000 coisas antes de fazer o que deveria fazer. E com essa técnica do Pomodoro, em tese, a gente consegue focar e fazer o que a gente se propôs a fazer. Ele criou a técnica, ele iniciou lá tratando do Pomodoro com 10 minutos, mas ele foi aperfeiçoando. Muitas pessoas utilizam, muitas pessoas recomendam. E eu vou te trazer aqui o que o Cirilo traz no livro dele, mas eu te adianto que a gente pode modificar isso de acordo com o que funciona melhor para nós. Então, só para exemplificar, eu utilizo o método Pomodoro, a técnica Pomodoro, mas eu não uso um tomate. Mais uma vez, eu uso uma maçã verde. E, na verdade, eu usava muito a maçã verde, porque hoje em dia eu já utilizo outros instrumentos. Já vou te contar tudo isso. O que eu quero deixar claro é que o método Pomodoro, a técnica Pomodoro, ela é bem metodológica mesmo. O autor explica detalhe por detalhe, mas não significa que tu tem que seguir à risca aquilo que ele te diz. Eu vou te explicar o que ele te diz, eu vou te explicar o que ele defende, mas eu te adianto, não te preocupa, tu pode utilizar aquilo que melhor funciona para ti. Então, basicamente no livro, ele explica o que seria um Pomodoro. Ele determinou, ao longo do tempo que ele começou a aprimorar a técnica, que um tempo bom, o tempo certo para a gente manter o foco em alguma coisa são 25 minutos. Então, ele diz que o tempo de um pomodoro, o tempo de um tomate, o tempo do timer, tem que ser de 25 minutos. Nesses 25 minutos, tu vai manter o foco total na atividade que tu começou a fazer. Então, digamos que tu tem que ler um texto lá de direito empresarial, ou um texto de sociologia, que era um texto que ele tinha que ler e que ele estava com dificuldades. Tu simplesmente tem que determinar que por 25 minutos tu só vai ler o texto. Tu não vai abrir rede social, tu não vai mexer no celular, tu não vai conversar com ninguém, tu não vai ficar abrindo página na internet. Quando a gente usa aparelhos, né, quando tu tá lendo o texto no computador, por exemplo, é bem comum a gente desfocar. Então, ele diz que é o seguinte, tu vai ligar o teu timer, que pode ser um timerzinho de cozinha, mas pode ser o teu celular, pode ser também outro aparelho eletrônico que controle o tempo. E é importante que se for um celular, tu deixe ele no silencioso, deixe ele um pouco afastado, para que tu não fique ali vendo as notificações, certo? E naquele tempo, tu vai ficar só fazendo aquilo. Até tocar o alarme, tu não pode fazer nada mais. Tu não pode levantar, tu não pode fazer nada mais do que ler aquele texto. Ele diz que 25 minutos é um tempo bom, porque é o tempo que tu demora para entrar na atividade e o tempo que tu consegue se manter focado sem desfocar, sem ter vontade de fazer outra coisa. Porque assim, o nosso cérebro cansa, né? A nossa cabeça, ela cansa de vez em quando. Então, 25 minutos para o Cirilo é um tempo bom. É um tempo que tu consegue engrenar, começar ali a focar na tarefa, e é um tempo que tu consegue manter o foco. O Pomodoro, ele é composto por 25 minutos de atividade focada e 5 minutos de pausa. Então, o Pomodoro, na verdade, ele tem 25 minutos da tua atividade e 5 de pausa, que tu também controla no cronômetro. Tu tem que controlar os 5 minutos, porque não adianta trabalhar 25 e folgar 20, certo? E aí, essa pausa, ela tem que ser um momento em que tu vai comemorar os 25 minutos de foco e também fazer alguma coisa diferente para dar uma aliviada na mente. Pode ser tomar uma água, ir no banheiro, fazer alguma coisa rapidinha, por exemplo, levantar para esticar as pernas, se esticar um pouquinho, certo? Falar com uma pessoa, uma coisinha muito urgente que tu tinha para falar, mas são 5 minutos. Ok? E aqui uma parte bem técnica. Por quê? Porque ele vai explicando que a gente tem que ir fazendo aos poucos.
Veja, é possível que tu não consiga na primeira vez te concentrar 25 minutos. E ele mesmo fala sobre isso, e tu vai perceber que às vezes a gente demora para entrar no ritmo. Ele fala que a gente pode levar de 7 a 20 dias para se acostumar com o método Pomodoro. Então, é importante que tu saiba que ao longo do tempo tu vai melhorar a aplicação da técnica. Não te frustra se tu não conseguir ficar 25 minutos focado já de primeira. Foca menos então, mas te esforça para fazer o melhor possível. No livro dele, ele fala 25 minutos com 5 minutos de pausa. Esse é o tempo ideal, mas ele mesmo diz que pode variar de pessoa para pessoa, ok? Então, o Pomodoro. O que é um Pomodoro? São 25 minutos de trabalho, de foco e 5 minutos de pausa. Pode acontecer que tu tenha marcado 25 minutos para fazer uma tarefa e tu não consiga terminá-la. Ou então que tu termine antes dos 25 minutos. Se tu percebe que tu não consegue terminar, tu simplesmente vai parar o trabalho, vai dar a pausa de 5 minutos que ele ressalta que é muito importante e vai seguir para um segundo Pomodoro, então um segundo ciclo de tarefa, que serão mais 25 minutos com mais uma pausa de 5 minutos. Pode ser também que 25 minutos seja muito tempo para a atividade que tu tem que fazer. Então, digamos que é ler um texto de 5 páginas e tu leu em 15 minutos. E aí sobraram 10 minutos. O que o Cirilo determina no livro dele? Que tu use esses 10 minutos para revisar o que tu fez até então. Então, por exemplo, tu leu lá em 15 minutos e sobraram 10 minutos para aquele Pomodoro terminar. O que ele determina que tu faça? Que tu revise. Então, se tu leu em 15 minutos, volta no texto, vê os pontos mais importantes, faz ali uma marcação, leia outra vez, ok? O importante é que tu nunca deixe de usar os 25 minutos com foco total. Então, não adianta fazer em 15 minutos e daí fazer uma pausa. Ele fala muito da gente ter uma linearidade no nosso trabalho. Então, pela técnica dele, que são os 25 minutos, quando tu conseguir efetivamente fazer esse tempo certinho, tu vai ver que tu vai entender melhor como funciona e quanto tempo tu leva para fazer as atividades, ok? Então, se uma atividade tu sabe que tu não vai levar 25 minutos, tu determina que tu vai fazer 2 atividades naqueles 25 minutos. Ao invés de ler um texto, eu vou ler um texto e meio, certo? E com o tempo tu vai aprimorando isso. O que é um detalhe também importante? A pausa é de 5 minutos a cada 25 minutos, mas a cada 4 pomodoros, ou seja, a cada 4 períodos de 25 minutos com 5 minutos de pausa, ele diz que a gente tem que fazer uma pausa maior, uma pausa de 15 minutos. Então, tu ficou lá 25, 5 de pausa, 25, 5 de pausa, 25, 5 de pausa, 25, 5 de pausa, que deu 2 horas no total. Depois desse tempo, é importante que tu faça uma pausa maior, certo? Por quê? Porque tu tem que dar um tempo pro teu cérebro relaxar, para o teu cérebro descansar. O foco, ele pede muito esforço, né? Então, ele determina que a cada 4 pomodoros a gente tenha uma pausa maior. Mais uma vez, isso é adaptável, ok? Ele diz especificamente no livro quantos minutos tem que ser, mas se tu percebe que tu precisa de um pouco mais de tempo, tudo bem, desde que tu tenha o controle. Então, tem gente que estuda 2 horas e pausa 3 horas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é interessante que tu tente a técnica dele, veja se o tempo que ele determinou no livro dele funciona para ti e tu vá adaptando com o tempo. Ele mesmo fala no livro que a gente tem que ir aprimorando a técnica para o que funciona melhor para nós. Se tu percebe que 25 minutos é muito tempo, se tu percebe que é pouco tempo que tu consegue focar mais, tu pode ir aprimorando. O que é importante? É ter bom senso. Então, não adianta trabalhar um pouco e folgar o dobro do tempo. Tem que ter ali um certo equilíbrio naquilo. Lembrando também que não adianta não fazer pausa. Porque se tu não pausa, o teu cérebro começa a falhar, ele começa a ficar cansado. E daí o que tu poderia aproveitar de um tempo útil durante muitas horas no dia, tu acaba diminuindo, porque tu cansa muito o teu cérebro com poucas atividades. Para a técnica Pomodoro, é importante que tu saiba que o autor define que além de ter um timer, né, algo para controlar o tempo, tem que ter um inventário de atividades, que vai ser aonde estarão todas as atividades que tu tem que fazer.
Tu tem que ter uma lista das atividades do dia, que é aquilo que tu pretende fazer naquele dia, e tu tem que ter uma planilha de registros, que é onde tu vai escrever as atividades e tu vai colocar o tempo que tu levou para que no final tu consiga ter uma visão de como tu vem se desempenhando. Resumindo, tem que fazer uma lista com tudo que tu tem que fazer, certo? Todas as atividades que tu não vai fazer em um dia só. Tu tem que criar uma lista das atividades que tu vai fazer no dia, que é aquela que tu vai então acompanhar, e tu tem que fazer uma lista ou uma tabela em que tu vai registrar o teu desempenho, para que com o tempo tu consiga ir aprimorando. Pessoalmente, eu gosto muito da ideia de ter a lista de tudo que tu tem para fazer e também de definir o que tu vai fazer no dia, certo? Acho que o registro para acompanhamento é importante, mas eu nunca fiz muito porque vejo que com o tempo tu vai entendendo o que tu faz, então é algo que tu pode tentar fazer, mas acaba virando um monte de lista. Eu acho um pouco técnico demais, mas se tu acha interessante, tu pode tentar fazer. E ele fala que a atividade do Pomodoro basicamente é tu planejar o que tu vai fazer, tu ir monitorando ao longo do dia se tu consegue fazer aquilo. E no final do dia, tu vai fazer o registro, o processamento e a visualização, que significa tu vai registrar tudo que tu conseguiu fazer para avaliar se tu foi bem ou não naquele dia. Tu vai processar aquela informação, né? Então tu registra, tu vê se ficou bom ou não, tu vê o que tu pode melhorar e tu já visualiza para o próximo dia como tu pode fazer para fazer melhor, para fazer o tempo render um pouco mais. Claro que são passos que com o tempo tu vai entender melhor, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se tu pegar o livro para ler, tu vai ver que ele é todo técnico, que o autor traz vários pontos, vários detalhes, e é justamente para que ninguém fique com dúvidas de como fazer. É importante também tu perceber que quando tu sabe o tempo que tu leva para fazer cada atividade, fica melhor para que tu te programe. Então, o autor fala, o Cirilo fala, que tu pode ir marcando ali quanto tempo tu leva para fazer cada coisa em pomodoros. Então, para ler um artigo de 20 páginas, eu demoro 2 pomodoros. Perfeito. Sabendo isso, tu cada dia consegue fazer o teu tempo render melhor. Ele fala para marcar em pomodoro, aí tu vai marcando ali 2 pomodoros, 3 pomodoros. Com isso, tu consegue, além de planejar o teu dia, também tentar melhorar o teu desempenho. Então, se eu demoro 2 pomodoros, eu posso me esforçar para diminuir para 1 pomodoro e meio. Não que a gente vá dividir pomodoros, mas eu sei que no segundo pomodoro ou eu deixo para revisar ou eu insiro uma segunda atividade. Lembrando, a gente pode sempre inserir mais de uma atividade no pomodoro, dependendo do tempo que cada uma delas leva, ou a gente pode dividir tarefas grandes em mais de um pomodoro. Tu tem que ter essa noção, mas a gente só tem depois que a gente começa a aplicar a técnica, começa a entender o quanto de tempo a gente precisa para cada atividade. Então, mais uma vez, tu tem que começar, não te cobrar tanto no início, fazer a risca, mas verificar como que tu vai e com o tempo ir adaptando para ti, certo? É uma técnica que funciona muito, mantém muito o nosso foco, mas que a gente tem que estar atento para aquilo que funciona melhor para a gente. Por fim, um ponto bem importante que o autor trata bastante no livro é a ideia da gente evitar ao máximo interrupções. Então, o Pomodoro, depois que ele começa a contar o timer de 25 minutos, ele não pode ser parado. Não tem como tu parar no meio, fazer uma coisa e voltar a contar o tempo, certo? É importante para isso que tu proteja o teu Pomodoro. O que significa isso? Quando tu começa lá com os teus 25 minutos a contar, os 25, tu tem que avisar as pessoas que naquele tempo tu não pode ser interrompido, tu tem que deixar as coisas que podem te distrair longe de ti, coloca o teu celular no silencioso, desliga os aparelhos que tu não vai utilizar, fecha janelas, tem barulho externo, ou coloca um fone para tentar se concentrar melhor, certo? Se tu não evita as interrupções externas e aquelas que tu mesmo cria, fica bem difícil de manter o foco. Então, se tu não desliga lá aquela mensagenzinha que sobe da rede social no teu computador quando tu tá estudando, é bem difícil tu manter o foco total. Porque a cada mensagenzinha tu para o que tu tá fazendo para ver o que tá acontecendo. Então, a ideia do foco total é justamente que, como é um tempo curto, de 25 minutos, tu não faça nada além de fazer aquilo que tu determinou que tu ia fazer. Não atende celular, não responde ninguém, não
vê lá o que está acontecendo na rede social, não para fazer pausa fora do tempo. Tu vai ter os teus 5 minutos depois dos 25 para fazer o que tu quiser e o que tu precisar. Agora, durante aqueles 25 minutos, tu tem que te comprometer a focar naquela atividade. Eu te digo que é sim super possível. Eu gosto bastante do tempo de 25 minutos, lembrando que tu pode adaptar, mas é verdadeiro. Se tu não te protege, muitas interrupções podem acontecer. E além das outras pessoas que tu tem que conversar e dizer, olha, agora é um tempo que eu não posso falar, ou que eu estou focado, tu tem que te conscientizar também. Porque nós somos as pessoas que mais nos atrapalham, né? Na verdade, eu sou a que mais me atrapalha, porque eu me lembro de alguma coisa que quero fazer, ou eu quero ver alguma coisa que passou na minha cabeça aqui, que eu quero ver como é que foi que saiu, o que aconteceu com aquela notícia, o que aconteceu com aquele processo, como é que tá aquela minha amiga. Então, a gente tem que se policiar e proteger o Pomodoro dos outros e da gente mesmo. Então, naqueles 25 minutos é o tempo que tu tem que fazer, certo? Depois eu vou ter minha pausa, depois eu vou ter tempo para fazer outras coisas, mas a verdade é que a gente procrastina justamente porque a gente não consegue se controlar. E se tu não tem o tempo certo que tu vai ficar ali focado, tu muitas vezes procrastina muito mais, porque tu não sabe em que momento tu vai ter pausa. Com a definição dos 25 minutos, no entanto, tu sabe que são 25 minutos. É 25 minutos que eu tenho que ficar focado. Depois eu tenho tempo para outras coisas. É por isso que eu acredito que essa técnica é tão boa. Porque como tu sabe que são 25 minutos apenas de ficar ali fazendo aquilo, tu consegue te controlar por 25 minutos. Entende o que quer dizer? Quando a gente não tem nada planejado, não tem tempo certo, é comum a gente parar, fazer outras coisas, e com esse tempo pré-determinado, parece que o teu cérebro consegue entender que aquele tempo é para aquilo e para nada mais. Essas são as regras gerais da técnica Pomodoro. No livro, tu vai ver que o autor traz vários detalhezinhos, explica algumas dúvidas. Então, é um livro interessante e extremamente técnico. Tem uma segunda parte no livro que ele ensina como aplicar a técnica Pomodoro em equipes. Então, ele trata ali de questões de venda, de questões de organização, para trabalhar melhor, para equipes conseguirem entregar um trabalho. É mais voltado para a empresa, embora eu acredito que daria até para aplicar num trabalho em grupo, mas é bem diferente da técnica que a gente aprendeu aqui, que a gente estudou aqui, sobre a nossa vida mesmo, sobre o indivíduo. Então, que eu posso aplicar para os meus estudos, ok? Sendo um livro técnico, tu vai perceber que quando tu pegar ele para ler, tem várias partes que tu pode simplesmente dar uma olhada e que tu vai ter que voltar depois, quando tu estiver aplicando a técnica, para ver se tu fez certo ou para consultar se é assim mesmo, entende? Então, é um livro que tu pode muitas vezes pegar e olhar, realmente, essa parte eu fiz certo. Ou, não deu muito certo para mim tal coisa, vamos ver se é isso mesmo, ou o que o autor diz para fazer em tal situação. Então, ele é um livro que ele serve mais ou menos como um manual. Não é um livro que tu precisa ler de cima a baixo e decorar e fazer resumos, porque eu entendo que ele é um livro que tu vai pegar várias vezes para tirar dúvidas, certo? E tem uma parte final que eu achei bem interessante, que ele resume as principais regras da técnica Pomodoro. Eu vou te ler aqui, a gente falou sobre todas elas, eu vou te ler e vou colocar na tela para que tu fixe bem o que o autor diz, certo? Então é o seguinte... Ele fala que um Pomodoro é formado por 25 minutos mais uma pausa de 5 minutos. A regra básica, né? Um Pomodoro, o tempo de foco é de 25 minutos e a gente tem 5 minutos de pausa. Segundo, a cada 4 Pomodoros, faça uma pausa de 15 a 30 minutos. Olha, tu vai definir o tempo que tu precisa para descansar, o que tu vai fazer nesse tempo, se tu vai sair, fazer um lanche, se tu vai tirar uma soneca, de repente, dá para dormir em 15 minutinhos, se tu vai fazer alguma outra coisa, se tu vai ficar na internet, tu que define. Mas tem que ter essa pausa pré-definida. Não deixa para definir na hora que tu estiver fazendo lá a tua atividade. Não, ou é 15, ou é 20, ou são 15, ou são 20, ou são 30 minutos. E quando terminar esse tempo, tu volta ao trabalho. Terceiro, um Pomodoro é indivisível, então não tem como tu fazer uma atividade em 15 minutos, pausar e voltar. Não, ou tu usa os 25 minutos ou ele é inválido. Não conta como Pomodoro. Foi um tempo que é como se não tivesse existido, porque simplesmente tu não conseguiu ficar lá os 25 minutos. O que mais? Um Pomodoro interrompido de maneira definitiva torna-se inválido. Então é isso, se tu para nos 15 minutos e simplesmente não volta, é como se não tivesse existido. O que mais?
Se você terminar uma atividade durante o Pomodoro, revise seu trabalho até o timer tocar. Então, sobrou tempo, revisa lá, faz mais alguma coisa, segue naquela atividade se tu não programou uma outra atividade junto. Proteja o Pomodoro, aí são as interrupções que a gente tem externas e internas. Se uma atividade exigir entre 5 e 7 pomodoros ou mais, divida-a, ou seja, programa grandes trabalhos, grandes atividades em mais tempo. Tu não tem como, por exemplo, ler um grande livro em meia hora, 1 hora, 2 horas, certo? Ou fazer um trabalho que requer muita pesquisa, fazer um trabalho que requer escrita, é difícil. Então, tu tem que programar mais pomodoros até para tu conseguir vencer a meta. Se uma atividade levar menos que 1 pomodoro, adicione outras. Os resultados são alcançados pomodoro após pomodoro. O cronograma sempre se sobrepõe ao pomodoro, que significa, se tocar o timer, é hora da pausa e ponto. Se tocar o timer para acabar a pausa, é hora de voltar ao trabalho. Então, tu tem que respeitar o teu planejamento. Se tu não volta a trabalhar no horário, ou se tu não faz a pausa, tu vai ter problemas pro teu cérebro descansar depois. Ou simplesmente tu vai procrastinar. Então, no momento em que toca o timer, não importa o que tu tá fazendo, se é hora de pausa, tu tem que pausar. E se é hora de trabalhar, tu tem que voltar pro trabalho. Tem mais uma aqui que é bem interessante, que é o próximo pomodoro será melhor. Isso significa, talvez agora tu fez os 25 minutos de foco e não foi tão interessante, ou tu não focou tanto, ou tu teve leves distrações. Então, segue persistente. Em algum momento tu vai conseguir fazer isso, tu vai conseguir ter o teu foco, tu vai conseguir respeitar o teu cronograma. Apenas não desista. Segue tentando que a técnica vai funcionar. E por fim, antes tarde do que nunca, eu quero te contar como foi a minha experiência com a técnica Pomodoro, que eu uso até hoje. Então, a minha visão geral é que é uma técnica muito boa e que funciona muito bem. Eu usei muito ela nos últimos meses, quando eu estava escrevendo a minha tese, e eu tinha alguns pontos que eram realmente muito chatos de fazer, muito difíceis, eram pontos que eu não queria tratar, que eu procrastinava. Então, funcionou muito bem para mim. Eu determinava qual seria a atividade, eu fazia por 25 minutos, eu pausava os 5 minutos e eu voltava. Então, era muito chato. Algumas partes eram muito chatas, eu não queria fazer. Mas como eram 25 minutos, eu pensava assim, olha, já passou 15, faltam só mais 10, então eu vou até o final. E isso fez com que eu adiantasse muito o trabalho. Fazia lá os 25 minutos, pausava 5, voltava, fazia mais um pouco, entende? Eu sempre planejava o que eu ia fazer, eu deixava previamente determinado e eu cumpria o cronograma. Tu pode fazer quantas horas de trabalho, quantos pomodoros tu quiser, certo? O autor não fala exatamente sobre isso. Mas normalmente a gente vai ter ali um período que a gente vai estudar. Eu determinava que eu ia estudar 3 horas, eu ia ficar 3 horas por dia fazendo aquela parte da tese e eu conseguia cumprir quase sempre. Claro que tem dias que a gente não consegue, que acontece alguma coisa, que tu sai fora do prumo, etc. Faz parte. Então a gente tem que saber adaptar também. Tem dias que são piores do que outros, faz parte. Mas é muito bom e é muito prazeroso no final dos 25 minutos tu ver que tu adiantou um pouquinho. Pode ser pouca coisa, mas se tu adiantou, já é um passo à frente. Já é algo que tu evoluiu, ao invés de ficar 25 minutos sem fazer nada. A gente sabe que hoje em dia, 25 minutos passam assim lá no Instagram, né? Ou em qualquer rede social que a gente fique lá vendo bobagem. TikTok, não sei o que tu olha. Então, te controla. 25 minutos é nada no mundo real, mas pode ser um avanço no teu estudo, no teu trabalho, ok? Para mim, super funcionou. O que eu não fiz? Fazer essa parte de determinar quanto tempo eu precisava. Talvez funcione para ti, mas eu acho que acaba ficando muito engessado. Eu, essa parte, não usei. Então, vamos dizer que eu usei uma técnica Pomodoro adaptada a mim, ok? Eu sei de pessoas que também adaptam para ficar mais tempo focado. Ficam 50 minutos fazendo lá alguma coisa. E tudo bem, tu tem que ver o que funciona pra ti. Acho que essa é a regra de ouro, certo? Outra coisa que pra mim não deu muito certo foi usar o timer. Eu tenho esse timer bonitinho aqui, essa maçã verde, ó, que ela faz o barulhinho. Mas aí que tá, ela faz o barulhinho. Eu não sei se tu consegue ouvir esse tic-tac. Tic-tic-tic-tic. Não sei se tu consegue ouvir aqui. Mas isso às vezes me causava um pouco de ansiedade. Entende? Eu tava ali e ficava aquele tic-tic-tic-tic, sabe?
Então era meio ruim. E quando toca, é um barulho meio chato também. Porque ele é meio que me assustava. Eu vou mostrar aqui, ver se você consegue ouvir. Ouviu? Então, às vezes eu tava ali focada e dava esse estralo e eu não tava vendo quanto tempo, né, faltava. Às vezes eu preferia ficar focada para não ficar contando os minutos e dava aquele toque e eu tomava um susto. Então, o timer em si é algo que eu não apliquei muito na minha vida. Eu usava muito o meu telefone, mas aí tu tem que tomar cuidado, porque o telefone, ele não pode ser algo que tu fique ali do teu lado para não ficar com notificação. Então, uma boa ideia é ou tu deixa do outro lado da sala, deixa lá, quando tocar, tu ouve, tu vai lá e desliga. Ou, para seguir a risca o que o Cirilo diz, ele diz que tu tem que conseguir ver quanto tempo falta. Então, tu pode desligar a internet do telefone, desliga o Wi-Fi, desliga a 4 ou a 3G, e aí tu só tem o timer ali e nada vai entrar, nada vai te incomodar, certo? Decide o que funciona melhor para ti. O timer é uma boa ideia porque tu não tem outra distração, né? É só o timer, é só o tempo, mas ele tem esse barulhinho e que, inclusive, se tu tiver lá com mais gente na sala, tu pode atrapalhar os outros. E o próprio autor fala que nesse caso tu pode substituir por algo que faça não barulho, que faça aquela iluminação, que pisque, algo que vibre, e aí tu não atrapalha as outras pessoas. Mas assim, pessoalmente, timer é algo bonitinho, eu gosto do meu, mas não é algo que eu super uso, ou que eu super recomendo, porque de vez em quando eu tomava um susto bem grande, assim. Certo? De forma geral, então, é uma técnica que funciona muito, ajuda a evitar a procrastinação. No final do dia, tu te sente útil, porque tu fez um monte de coisas, tu não perde tempo, mas, mais uma vez, tu tem que aplicar de acordo com o que funciona para ti, certo? Adapta ao teu funcionamento, ao que tu consegue. Se tu não consegue focar 25, diminui, depois tu vai aumentando. O ideal é tu começar. Outra coisa, começa a aplicar a técnica. Depois, com o tempo, tu vai vendo o que surge de dúvida, o que tu fez certo, o que tu fez errado, mas tu só na prática entende o que dá certo e o que não dá certo pra ti. Certo? Combinado assim? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que tu comece a aplicar essa técnica. Se tu tem dificuldade em focar, em ficar concentrado, e se tu tem muito problema com procrastinação também. Me conta aqui embaixo se tu vai aplicar, se tu já aplica ou se tu tem uma adaptação que funciona melhor para ti. Gosto muito de ler os comentários, gosto de saber o que tu tá pensando desses vídeos. Eu te agradeço por acompanhar esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo.